Chico, rapaz, esse negócio tá sério, viu? Aliás, Lagoinhas, né, não é só as partes periféricas, mas também o centro da cidade, totalmente esburacado. A limpeza pública tá uma porcaria, essa naturalha aí. Aliás, elementos é o que não falta para a prefeitura fazer o destaque dessa empresa que consome mais de 2 bilhões de reais por mês de Alagoinhas. Prefeitura que está com dificuldade aí, querendo aumentar impostos, já começa já refazendo os contratos aí, principalmente essa Naturalha aí, né, que foi uma empresa que, infelizmente, cobrou mais caro e está fazendo um trabalho porco aqui na cidade. A verdade é essa. Trabalho porco, que é o que a Naturalha está fazendo, né? Então, eu não sei, né, quais são os elementos, né, que o pessoal aí, o seu Roberto Torres, parece que desaprendeu como é que se administra uma Secretaria de Serviços Públicos, mas poda, diabo, não acontece mais, então uma negação. Limpeza pública, pessoal reclamando demais, né? Conservação dos cemitérios da cidade, uma negação. Inclusive, o da Praça da Saudade, aqui, ali é Pedro Braga, né? Pedro Braga, rapaz, abandonado ali, é onde são enterrados os mortos, né, das famílias tradicionais da cidade. A gente não está falando dos pobres, coitados, meu Deus do céu. As camadas populares, está falando das famílias tradicionais da cidade. O Haroldo Aze foi enterrado ali. E o cemitério está daquele jeito, abandonado. Isso é uma vergonha para Alagoinhas. Uma vergonha. Uma vergonha. A cidade é desse jeito, filho. Eu, na minha tenra idade, 27 anos, você é prefeito, pode falar isso com muito mais categoria, mas são indícios de falta de orçamento. Eu não posso acreditar que o Roberto está fazendo caixa para fazer obra em ano eleitoral. E aí relegando a cidade a essa situação. Eu não posso acreditar que a senhora Maria das Graças, que recentemente inaugurou aí a Lagoa Cavada, inaugurou a fonte ali em frente à prefeitura, né, tem feito um cronograma de obra, também esteja fazendo caixa para ano eleitoral. Mas a verdade é que a cidade está feia, Chico. Se tem uma palavra que define hoje Alagoinhas, é isso. É uma cidade feia, mal cuidada. Mas, Caio, eu tenho até que entender a racionalidade da prefeitura. A prefeitura não está cuidando dos vivos, vai cuidar dos mortos, Caio. Então, a gente tem aqui, hoje, buraco em demasia e lixo suficiente para tapar buraco, se for o caso, né? É que isso não é recomendável, né? Mas você teria matéria para cobrir a ausência da matéria. O certo é que o início do governo de Joaquim, além de não ter um bom início, ele, de qualquer maneira, tem sido prejudicado pela constância, pela regularidade das chuvas que caem aqui. Agora, entendamos que isso não deve ser desculpa para o péssimo tratamento que é dispensado ao solo da nossa cidade. Eu já falei aqui algumas vezes, não quero colocar minha administração como exemplo, não se trata absolutamente disso, mas eu já falei das facilidades que o empreiteiro local oferece à prefeitura, porque ele adredemente procura a prefeitura para oferecer os seus serviços, já prevendo o que vai acontecer. Inclusive, se orientavam alguns até pelo calendário que vinha naqueles almanaques, naquelas revistas distribuídas por farmácias, para saber se o inverno era mais ou menos rigoroso. E ele, então, oferecia à prefeitura e seus serviços, o que era um descanso para a gente, já que esse pessoal cuidava bem, tinha interesse, recebia a sua remuneração. Mas, depois da primeira administração, depois da eleição, a gente vê o governo com muita dificuldade
capacidade para tocar as coisas mais simples da vida administrativa municipal, né? E a gente não pode achar que isso é por falta de dinheiro, porque o governo federal, nesse período de pandemia, enviou dinheiro, uma boa quantidade de dinheiro para todos os municípios indistintamente. Então, a gente acha que falta gestão no município. E não me refiro apenas ao prefeito, ao doutor Joaquim, mas nas pastas que auxiliam o prefeito, a gente não vê essa movimentação, inclusive numa pasta que conta com uma experiência já percebida por todos, que é a de serviços públicos, é a pasta comandada por Roberto Torres. Os tempos estão bicudos e a gente acredita que, se as providências não forem tomadas de imediato, até mesmo com paliativo, certamente deverá haver uma dificuldade ainda maior quando a prefeitura resolver acordar. E outra, viu? A gente fala desse negócio do lixo aqui em Alagoinhas, Catu também. Alô, Pequeno Salles, a turma já tá cobrando, hein? Aliás, o Pequeno Salles, que na campanha falou que ia rever os contratos, na época ele vereador criticava, né, os valores, e a população já está cobrando, né? Ele agora é prefeito. Está acontecendo a revisão dos contratos? Estou perguntando. Caio, Diga, Gomes. me permita aqui, você, Chico Reis, me perdoe, mas me permita dar uma de advogado do diabo, né? Com relação aos problemas que existem, que foram citados aí, principalmente com relação ao cemitério. Olhe bem, se aonde as pessoas estão reclamando, a solução está vindo a conta-gotas, imagine você, aonde os hóspedes não respondem, não reclamam. Porque lá no cemitério da Praça da Saudade, eu tenho certeza que nenhum daqueles que estão hospedados lá reclamaram ainda com o prefeito, né? Então, por conta disso, veja a poda aqui do Pedro Braga. Completa hoje 26 dias que foi iniciado. Nós temos aqui aproximadamente 40% do serviço feito. Então, vamos aguardar aí mais 40, quase 50 dias para ver se conclui. Então, até o final do mandato, eu acho que a gente consegue, pelo menos, uns 4 canteiros da cidade, a gente resolver essa questão. Então, eu defendo aí, né, que a questão é porque não está havendo muitas reclamações do pessoal hospedado lá na Praça da Saudade. Quem sabe, né, se quem levou seus entes queridos para lá reclamarem, fizeram uma pressão maior, resolva esse problema. Infelizmente é assim. Parece que existe uma fartura muito grande nessa prefeitura atualmente. Farta tudo, inclusive vontade política de realizar as obras necessárias para a cidade, principalmente aquelas que, em tese, não têm tanto custo, porque o governo deve ter uma patrulha própria para fazer determinados serviços e a gente não percebe, pelo menos eu não percebi até agora aqui no Pedro Braga, não é, esse serviço sendo realizado. De vez em quando faz uma meia-sola, pinta um meio-fio, mas na realidade, o que o povo gostaria de ver está muito a desejar. Tá uma situação difícil. Tá uma situação difícil. Alagoinhas, essa questão toda aí. Catu, o pessoal já cobrando as promessas de campanha do Pequeno Salles. A gente, inclusive, espera que venha aqui no programa, ou essa na próxima semana também. A gente está tendo um pouquinho de dificuldade de trazer o Pequeno Salles também, alguns secretários municipais de Catu, né? O pessoal que não atende o telefone, o que é que vai se fazer, né? A gente coloca as perguntas no ar. Aliás, a rádio aqui está aberta, obviamente, para as respostas, que é o que a gente quer. A gente quer saber o que é que está acontecendo. Está fazendo a revisão dos contratos? Vai ser revisto a questão do lixo em Catu? Hein, prefeito Pequeno? O que é que está acontecendo? Foi revisado já? Já foi visto? A pessoa pode ter se enganado enquanto vereador, né, Gomes? Pode ter se enganado. Sem dúvida nenhuma, Caio, sem dúvida nenhuma. E o grande problema que eu percebo dos governos como um todo, no país inteiro, é a falta de comunicação, porque alguns, na realidade, não fazem. Outros fazem e acabam não dando publicidade a isso. Outros não fazem quase nada e, na publicidade, demonstra que fez muito. Então,
está faltando uma comunicação eficiente para fazer a interlocução entre o poder público, né, local e a sociedade em si, ou seja, o contribuinte que espera que os benefícios ocorram. Há uma diferença, Caio, substancial entre o que acontece em Catu e o que acontece em Alagoinhas. Lá em Catu, a administração sofreu um intervalo, né? Houve uma mudança, nós temos um administrador novo, mas em Alagoinhas, se nós temos a continuidade administrativa, é impossível que esse pessoal não tenha previsto isso antes, né? Depois ficam dizendo que é má vontade da nossa parte. O povo está reclamando, vou fazer o quê? A gente vai se calar diante do que o povo fala? Aqui não. Aliás, o Roberto Torres, gostando do Roberto. Aliás, eu faço muito a diferença entre a pessoa e o político. Estou falando aqui do político, do empregado público, que é o secretário de Serviços Públicos, Roberto Torres. Faço isso a diferença do empresário, né, que a gente se encontra, né, conversa e tal. É outra coisa. Agora, o político Roberto Torres, o gestor da Secretaria de Serviços Públicos, Roberto Torres, não está fazendo um bom trabalho. A secretaria não rende. Não rende. Não rende. E eu me preocupo muito porque o Roberto quer ser candidato a deputado estadual. Em que condições? O que é que cacifa Roberto hoje para ser, né, um representante de Alagoinhas na Assembleia Legislativa? O presidente da Câmara deu a urgência urgentíssima para aprovação do Código Tributário, que inclusive, né, atropelou-se diversos processos legislativos para ser aprovado toque de caixa. Em 15 dias o Código Tributário, com mais de 200 páginas, foi aprovado sem ninguém ler, nem o próprio presidente. Então, o que é que vai cacifar o Roberto para ser representante de Alagoinhas na Assembleia? Como é que o Roberto sai candidato? Me desculpe, Roberto, mas alguém tem que falar a verdade pro senhor. O senhor vai ter uma surpresa pior do que foi o Geraldo Mello para a prefeitura. Me desculpe, mas alguém tem que falar para ver se se mexe. Para ver se se mexe, Gomes. Eu tô falando isso porque tem muitos radialistas que vão mandar abraço, mandar beijo, aquela coisa toda, e aí vai enganando o político. Vai enganando, né? Aliás, dizem muito, né, Gomes, que o pior do ex-político, do político, é a solidão do poder. A solidão do poder. Né, os puxa-sacos. E já que você está usando os ditados, se apropriando dos provérbios de Gomes, então eu vou lançar mais um também, pedindo licença a quem sempre o reproduz. Quem avisa, amigo é, Caio. Claro, claro. Porque o Roberto, quando foi anunciado o secretário de Serviços Públicos, não teve uma grande expectativa, né, Gomes? Foi uma passagem que o Roberto já teve pela secretaria. O banho de luz, aquela coisa toda que a gente assistiu. E se esperava a reedição disso. E até agora, né, piorou o serviço da secretaria. Né? E o Roberto tem dificuldade de explicar, né? E nós cobramos, Caio, principalmente por conta disso, pelo trabalho que ele fez. Sim. E aí deixou uma expectativa muito grande, né, no munícipe Alagoinhas, que disse, agora vai, na função de vice e exercendo a secretaria em um cargo que ele conhece perfeitamente de cabo a rabo, então nós não temos que nos preocupar. Lê do engano, Caio, lê do engano, infelizmente, né, nós nos deparamos com essa realidade, mas quem sabe, né, enquanto a vida, a esperança, vamos torcer para que as coisas possam mudar. Mas é como você disse, esse político que falou a respeito da solidão do poder, eu me lembro muito bem, ele exerceu o seu mandato e tem ligações com o governo atual, viu? Tem ligações com o governo atual.